a gente vai lançar hoje aqui, e que bom que o Bruno Formiga tá na área, tem novidade hoje do nosso de placa, tá? Ai. A produção agora, de vez em quando, não vai ser todo dia. Ninguém falou comigo não sobre isso aí, viu? Então, você vai ser impactado ao vivo. Inventando. Fica tranquilo. De vez em quando, quando surgir a brecha, não vai ser todo dia, não precisa forçar, mas quando surgir, a gente vai lançar a pergunta absurda do dia, tá? Vai ser assim. Então, pintou a brecha, a produção larga, ela posta e sai correndo e joga a bucha pra vocês. Então, a pergunta absurda do dia é essa. Eu pensei que o Casé ia embora. Pensando na carreira, o Cavani deveria fechar com o Barcelona ou com o Corinthians? Olha. Essa é a pergunta absurda do dia. Olha só. Ela provoca esse tipo de reação que teve o Casé. O Cavani, só para contextualizar, ele tem 34 anos de idade, tá? Ele é um ano mais velho que o Agüero, que acabou de encerrar a carreira lá por uma questão de saúde. Todo mundo faz o joinha aí pra tirar o print aí, porque... Isso, os caras vão falar, pode tirar. Que absurdo, olha só, olha as perguntas que fizeram, meu Deus, esse é o nível do jornalismo. Estamos aqui para apanhar, não tem problema. Estamos aqui. É só uma pergunta, gente. A pergunta não mata, tá? A pergunta é uma perguntinha. Depois nós vamos responder, vamos ver que conclusão a gente chega aqui. Então, ô Casé, assim, Barcelona não sabe se vai jogar a próxima Champions. Sim. Barcelona em crise. Se ele chegasse do Barcelona 5 anos atrás, era uma coisa. Chegar em 2022 é outra. Corinthians tá voltando a Libertadores. Mercado sul-americano, ele estaria mais próximo do país onde ele nasceu, enfim. Tô contextualizando, tá? Fica à vontade, Casé. Fica à vontade para responder. Quer botar mais alguma coisa aí nesse tempero aí? Vou botar. O Super Corinthians. Chegou Renato Augusto, chegou o William, Paulinho tá voltando. Juliano, Roger Guedes, pode chegar mais. Tá? Super timão, pô. Cara, eu não... Pô, posso ser sincero? Eu não acho a pergunta tão absurda. Olha aí. Eu acho que hoje, e isso diz muito sobre o Barcelona, é uma pergunta plausível, assim. Pô, pra onde eu vou? Pro Barcelona ou pro Corinthians? De verdade mesmo, não tô de sacanagem, não. Eu acho que é um baita desafio pro Cavani, pô. É um baita desafio pro Cavani. Pô, o Corinthians tem um... Assim, a gente não conhece a fundo, né? Mas, ao que tudo indica... O projeto do Corinthians é um projeto robusto, pô. O time do Corinthians é um time muito bom. Tá se formando um time muito bom. Se chega o Cavani nesse time, pô, fica um time, pô, forte. Obviamente que a gente tá falando de Barcelona, mas a gente tem que dar vários passos atrás. Que Barcelona é esse? Que Barcelona é esse que o Cavani estaria indo? Pô, você estar na Europa, você estar no Barcelona, é uma grife. É sensacional, pô, é demais. Pô, incrível, cidade maravilhosa, pô, que não é o Rio de Janeiro, mas pô, é outra parada. É outra parada. Agora, em termos de desafio, em termos de de competitividade, eu acho que, pô, é fantástico o Cavani no Corinthians. Eu acho fantástico. Eu particularmente acho fantástico, tá? E aí, enquanto isso, o Formiga tá ali no SofaScore, procurando dados e mais números. Eu tô falando de tesão para jogar futebol. Acho que hoje eu teria mais tesão de jogar no projeto do Corinthians do que no Barcelona, tá? E por tudo que o Corinthians vai disputar, e pelos caras que estão em volta dele. Olha aí, eu tô muito com o Casé. Não é tão absurdo assim, não, hein? A pergunta não é absurda. A pergunta não é absurda. E, coincidentemente, o Guardiola, esses dias, falou sobre o Xavi, elogiou muito a contratação lá, mas a frase que ficou é: agora é hora de sofrer. Então vamos sofrer. Ou seja, o Cavani vai para um ambiente que, nesse momento, está passando por transição, por luto. É sofrimento. Ponto. Ele pode escolher uma parada assim: eu quero fazer parte disso, porque eu posso ser histórico nessa reconstrução. Mas é uma reconstrução que, quando estiver no platô da reconstrução, fala, agora recolocamos o Barcelona na parada para disputar. Aí ele vai sair. Como foi, por exemplo, ali, existiu um período pós-Ronaldo Fenômeno e pré-Ronaldinho Gaúcho, que foi de muito sofrimento ali do Barcelona e reconstrução e tal. E passou um monte de gente lá, esquecida.
Riquelme, Cocu, Zenden, e um monte de... O Rivaldo não, porque foi melhor do mundo e tal, acho que esse não foi esquecido. Mas o Cavani não vai para o Barcelona para ser o Rivaldo, para ser melhor do mundo num ambiente hostil como hoje é o Barcelona, que não vai lutar por Champions, pode ser ganhar uma Copa do Rei aqui, acolá, lutar pelo Espanhol, pode ser. Ganhar uma Europa League? Uma Europa League, mas putz, o Cavani fez na temporada passada 17 gols pelo United. É um bom número, sem ser um titular absoluto e tal, não sei o quê. No Corinthians, ele vai viver coisas que ele nunca viveu na Europa, provavelmente, assim. Talvez tenha vivido no Napoli, mas não vai viver, assim, uma idolatria, um negócio... Não tem como. E vai estar no hype total. Não só isso, total. Não só isso. Perder jogo por data FIFA, talvez. Isso é outras coisas que ele vai viver só aqui. Ele é um safari social, né? Que ele vai viver ali. 4 meses de campeonato estadual. Isso. Mas, cara, se ele mete 17... A questão acho que você prefere ser protagonista no Corinthians ou coadjuvante no Barcelona? E não é nem coadjuvante, é porque... É coadjuvante em um time coadjuvante hoje. Ele é o coadjuvante do coadjuvante. Ele é coadjuvante numa peça que ninguém vai, num filme que ninguém assiste. Isso, assim, ele é coadjuvante na novela da Record. Fui mal, né? Mas a gente não tem nenhuma relação com eles, né? Então pode, né? Sigamos. São nossos colegas. Eu diria que ele é coadjuvante lá no Viva. Não, já passou, né? Foi, o negócio mais que... Entendeu? Isso. Mas, pô, assim, o Cavani ganharia a Arena Zigue Zague, que saiu... Você tá piorando. Você tá só piorando. Volta pra Dutra. Volta pra Dutra, vai. O Cavani marca muito gol aqui, pô. Cara, ele fez 17 no United, vamos lá. A última temporada dele no PSG, que eu não vou contar, 7 gols. Não vou contar porque foi, né, tal. Um gol agora no United, mas no normal, o auge do Cavani ali no Napoli, ele começa 33, 38, aí vai pro PSG, 25, 31, 25, 49, 40, 23. Pô, então assim, ele vem pro Corinthians, o Cavani vai meter 25 gols no ano aí por baixo. Porque assim, olha só, a gente tá falando de Barcelona, eu acho que ele tem mercado na Europa em situações melhores que o Barcelona. Sim. E aí talvez fique pesado ali a balança pro Corinthians. Mas a pergunta absurda é nesse cenário, porque, por exemplo, ele ir pra Atalanta, eu acho que é irado. Mas não é melhor mas não é o exemplo que deu o Cazé. Não é uma situação melhor que o Barcelona. Por mais... Eu acho que calma. Por mais que a Atalanta do Gasperini seja um ótimo time para se jogar, acho que o Cavani encaixaria, tem lá um modelo de jogo que dá muito certinho, legal, ótimo, tá aí batendo Champions 3 anos seguidos, mas não é o Barcelona, pô. A Atalanta não é... É porque a Atalanta joga melhor que o Barcelona. Claro. Eu acho que não dá para considerar... Acho que não dá pra Atalanta. A Atalanta não é considerada nem um time médio na Itália. Acho que é menos que isso. Não, né? Mas se a gente tá pensando no Cavani, o que seria agora? O Cavani é pra ganhar coisa? O Corinthians. Ele não vai ganhar no Barcelona. Pra ser protagonista. É que, na verdade, depende do que ele quer pra carreira dele. Porque o Cavani, ele já virou uma espécie de folclore no Brasil, né? Recentemente, o Cavani ia pro Grêmio e até desembarcar. O pessoal tava organizado lá pra um desembarque que nunca aconteceu. O Cavani já foi especulado no Palmeiras, que vive sempre procurando um centroavante. E, inclusive, nesse bololô, teve até notícia de que o Flamengo consultou o Cavani. Então, se a gente for pensar nos cenários que se desenhavam para o Cavani no Brasil, se em algum momento ele teve a oportunidade de pensar ou considerar ser o centroavante do Palmeiras, ser o centroavante do Flamengo, em momentos que as duas equipes estavam brigando e seguem brigando muito no alto com os grandes elencos do país, e isso não aconteceu, eu acho que passa muito pelo que ele quer para a carreira dele, né? E acho que, eu não sei, mas eu tenho a sensação de que esses jogadores, exceção do Daniel Alves, que está voltando para o Barcelona e que eu acho que é totalmente fora da curva, todos eles, quando fazem esse movimento, eles fazem considerando que acabou ali a oportunidade na Europa, ou então que é um movimento inicial do fim da carreira. E a gente pode citar vários aqui que vieram jogar no Brasil. E aí tem alguns casos, tipo o Rafinha, foi lá no Olympiacos, ninguém entendeu até hoje o que ele foi fazer lá naqueles 6 meses e voltar. Mas é uma tendência, né? Quando a gente vê o Hulk fazendo esse movimento, e o Hulk já tinha ido para a China, mas a gente vê o Hulk fazendo esse movimento, o Diego Costa fazendo esse movimento, o próprio Felipe Luiz fazendo isso e vários outros jogadores.
a gente considera que é o momento que o cara entende que é hora dele voltar para a América do Sul, ou viver uma oportunidade aqui como o Juanfran, que é um início do fim. E eu não sei se o Cavani visualiza a carreira dele como o início do fim, né? Porque ele teve já sondagens de Grêmio, de Palmeiras e nada se concretizou. Então, acho que passa muito por isso, né? E, sinceramente, assim, acho que cai um pouco no que a gente estava falando do Grêmio, do individual. A gente está falando de um monte de nome muito legal, mas um monte de nome muito legal que também está caminhando fazendo o início do fim, isso. Né? E se isso vai dar certo? Não sei se isso vai dar certo, mas né? É engraçado, ó. Se a gente tivesse aqui falando, é que eu acho que a gente às vezes se diminui um pouco, mas eu tô com a Monique em vários pontos aí. Mas, por exemplo, se a pergunta absurda fosse, talvez a gente nem considerasse absurda. Pensando na carreira, Cavani deveria fechar com o Barcelona ou com o River? A gente ia dizer o quê? Eu diria o mesmo, porque assim, eu fico com a sensação de que eles acham que é meio que um caminho sem volta. Se eles acham que eles têm muito mercado na Europa ainda, quando eles fazem um movimento para a América do Sul, para depois eles voltarem para a Europa na primeira prateleira, é muito difícil. Não, eu acho que eles não pensam em voltar. Então, eu acho que é um... Eu acho que ele vai comprar uma passagem. Porque, cara, a gente tá na dúvida. Mas qual é a diferença fundamental que você enxerga Corinthians e River, Formiga? Não, porque o River, a gente imagina assim, é uma grife, ele é talvez mais falado lá, e não sei o que, talvez, tá? Talvez. E a gente, como tá distante da gente, fala, olha, o cara vai voltar pra deitar aqui, viu? Pra disputar Libertadores, pra não sei o que e tal. E assim, é o time mais dominante. Voltou agora? Oi? O Tevez, voltou agora. Que aí volta pro time do coração, né? Outra relação. Eu não imagino o Cavani indo pro Uruguai. Porque lá ele não vai competir, não tem condições. Seria ou Argentina ou Brasil. E é ficar para ganhar, para ter um custo de vida, vai ganhar pra caramba, poder de compra bizarro. Vai deitar, assim, o cara vai deitar num ambiente que é uma loucura, cara, assim, em termos de projeção, de repercussão, de idolatria. Se ele olhar o contexto, 1 minuto, ele vai ver a diferença. Porque, cara, o cara vai morar em São Paulo, pô. O cara vai morar na grande cidade da América Latina, pô. Isso aí é um ponto. É tão claro bom quanto o Barcelona. Não entendi. Se bobear, melhor. Mas eu sou suspeito pra falar. Cara, peraí, Jorge, aí não. Sou suspeito pra falar. Então, assim, eu também não vejo como viagem a pergunta, não. Sinceramente. Não, acho não. Mas é pra bater e ficar, não é pra bater e voltar. Porque, cara, assim, a gente tá discutindo... absurda, menos absurda do dia. Exato. Boa, tá vendo? A gente tá indo numa linha aí de que o cara, ou ele vem pra cá, ou ele mendiga lugares mais ou menos na Europa. É isso que a gente tá falando. Porque o Barcelona hoje é um ambiente, mais ou menos, ambiente, mais ou menos. A gente não vai achar que o Cavani vai pro Bayern, a gente não vai achar que o Cavani vai pro Chelsea, vai pro City, ele não vai para nenhuma primeira prateleira, hoje, imaginando, né? Não vai. Então é o quê? É mendigar um lugar mais ou menos para ficar por ali competindo sem ganhar, mas tendo qualidade de vida, né? Morando na Europa, vai, tomar um vinho aqui, seria criar tipo uns cavalos. Tipo a Atalanta que vocês citaram, seria esse exemplo. Ou sei lá, voltar pro Nápoles, vamos dar uns exemplos aqui, mas não é primeira prateleira. Vila Real... O cara tá no United, Vou trazer um exemplo para deixar a pergunta absurda aí. A gente viu especulações, né? Ouviu especulações nessa janela agora já, inclusive, de que o Barcelona estaria interessado no Gabigol, vinda de veículos lá da Espanha. Aí a pergunta absurda do dia, pensando na carreira, o Gabigol deveria fechar com o Barcelona ou continuar no Flamengo? Olha aí! Olha aí! É absurdo. Mas essa aí eu acho... É uma boa aulas cria. Aí o Gabigol, o Barcelona não tem condições, né? Porque para comprar o Gabigol hoje vai ter que desembolsar uns 40 pau aí, mínimo. Não tem condições. Aí vai pro Cavani. Aí você faz essa associação. Aí o Gabigol tá no hype, como diz o Formiga, no Flamengo. Aí o Cavani, então, não é melhor vir pro Corinthians? Aí é para tentar fazer a associação. Pensando em Copa, e a gente esteve lá com o Tite há umas 3 semanas atrás, eu e Monique, assim... Ficar no Flamengo. Tá.